e somos todos do UCAM. Vocês não têm noção como essa reunião de hoje, esse grupo, essa comissão é a coisa mais importante nesses últimos anos para nós trabalhadores do UCAM. Eu acho que a gente vem sofrendo tantas coisas no UCAM, principalmente, depois da entrada da EBSER, né? Nós só tivemos perdas, melhorias poucas. Tivemos um pouco de melhorias de recurso humano, que entraram, é uma força de trabalho, mas pela má gestão a gente vê e entende que as pessoas que entraram não foram bem distribuídas e isso vem dificultando até o trabalho da comissão. Desde quando eu entrei no sindicato, eu tinha um propósito junto com o sindicato, a gente queria muito que a jornada voltasse, principalmente para o CAN, que foi aonde deveria ter jornada e foi aonde que perdeu. A gente conseguiu, com muita luta, com a luta da greve, com a luta de vocês, que os Sintuf são todos vocês, a gente conseguiu, no final da greve, assinar um acordo com o reitor, aonde ele honraria as 30 horas, né, como promessa de campanha dele para o CAM. Não está sendo fácil, não foi fácil até aqui. Eu tiro o meu chapéu para essa comissão que foi escolhida a dedos, com um fuzil na cabeça, né, Renata? Para aceitar, né, Laila? Para aceitar para participar dessa comissão, Edirene. Então, assim, foi quase uma intimação para essas meninas participarem, porque a gente sabia que ia ser muito trabalhoso. Então, assim, antes de tudo, de colocar, eu sei que vão vir críticas, mas as pessoas têm que entender que a gente está indo no melhor caminho para que todos consigam, né? Mas, assim, foi muita luta de todos nós. Luta dos Sintufes, lutas de vocês na greve, que a gente fez uma greve bonita, unida. Eu acho que eu não senti essa união dos trabalhadores como eu senti nessa última greve. E isso tudo é fruto dessa greve. Então, assim, ontem, quando a gente teve algumas notícias, sinceramente, caiu uma lágrima aqui nos meus olhos, porque assim, é muito gratificante a gente ver um esforço e um trabalho bonito, ele está sendo concretizado. Então é isso, gente. Essa é a minha fala. A gente está com alguns coordenadores aqui, depois eu deixo o pessoal falar no final, se eles quiserem. Teve o seminário ontem, a gente viu como que tem andado a situação a nível nacional, principalmente de jornada, o caminho das 30 horas a nível nacional, que a gente sabe que também é uma luta guerrida, a gente está há muitos anos tentando essas 30 horas, e a gente tem avançado muito no nosso estado, com hora fixa, com 30 horas, com jornada de 12 por 60. Tudo isso luta e fruto do sindicato junto com seus trabalhadores. Então, é isso. Vou passar a palavra para a Laila, que é presidente da comissão. Aí seria interessante, Laila, você apresentar todo mundo, né? Até aqueles que entraram agora e não estão aqui, mas para as pessoas saberem. Por enquanto é só isso. Bom dia, gente. É muito prazeroso a gente estar aqui hoje nessa live com vocês, porque a comissão ela tem trabalhado incansavelmente, né? Nós não tivemos férias, nós não tivemos ano novo, nada, né? Natal, sempre trabalhando em prol, né, dessas 30 horas, desde que ocorreu a nomeação dessa comissão. Tá? Me sinto muito gratificada hoje de estar aqui falando com a comunidade UCAM. A comissão ela é composta por membros de vários setores do hospital, né? Ela está bem mesclada. Eu, como presidente, Renata, Edirene, Rosemary Lessa, Alcimar, Vitalino, Romeu, Leandra, Maria Aparecida, né? E depois entraram mais membros, Sidney, Alvaléria, me lembra, Renata?
Cisna, o Valério, tem mais dois aí que entraram recentemente. Não, foi Então, Cisne e o assim, Valério que entraram recentemente. Mas os só dois que entraram é representação, uma é representação da CIS e outra é representação da Projeto. E o sim, restante são pessoas do hospital. Técnica de isso. É. Então, assim, é uma comissão bem mesclada, justamente no intuito de estar auxiliando o reitor nessa fase de assentar as 30 horas, né, a flexibilização para todo o hospital. Então, a comissão, o papel da comissão é esse, auxiliar o reitor, assessorar o reitor, né? Depois a Renata vai ter uma fala explicando como isso se deu, né? De toda a cronologia, né? Desde que aconteceu a nomeação da comissão e essas conversas das 30 horas. Aproveitem, tirem as dúvidas, organizadamente, né? Levantem as mãos para perguntar, depois da explanação dela, né? E boa apresentação a todos. Pode ir, Renata. E bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Sim. Então, vamos lá. Meu nome é Renata, né? Sim. Talvez nem todos aqui me conheçam, né? Porque eu sou do noturno, sou servidora, né, do CAN já há mais de 20 anos, trabalho na nefrologia do noturno, né? E fui convidada, intimada, né, Patrícia, para participar dessa comissão. Pela 6x1, doidos pela 6x1, 6x1, pela 6x1, trabalho 6x1, segunda. Acho que tem alguém aí usando o telefone indevidamente. Vamos lá. E essa comissão, como as meninas bem explanaram aí, né, veio realmente com o intuito de permitir que todos os trabalhadores pudessem, né, estar sendo beneficiados com a flexibilização, né? A gente já teve uma outra comissão instaurada anteriormente, né? A gente não teve uma efetividade muito grande no hospital, né? A gente tinha hoje apenas 42 servidores fazendo jornada flexibilizada de acordo com a resolução anterior, né? Que a gente entende que é muito pouco, né? A gente tem mais de 300 servidores que estariam aptos à flexibilização. Quando eu digo mais de 300 aptos, a gente tem mais do que isso, a gente tem 452 servidores no CAN, mas nem todos estão aptos à flexibilização, porque a gente tem alguns critérios, né, para que a flexibilização possa ser efetivada, né. Então, a gente tem hoje, né, 308 servidores aptos a flexibilizar, e a gente só tinha 42 fazendo a flexibilização, né, nesse momento. Então, assim, o convite veio, né, para a composição dessa comissão, justamente para que a gente pudesse estender isso e que todos pudessem ser beneficiados, porque a gente entende, né, que é uma luta muito antiga da categoria, né, e que a gente precisava que fosse implantado para todos, né, sem distinção. Esse sempre foi o intuito da comissão, né, que todos pudessem flexibilizar, né, independente de onde estivessem lotados no hospital, porque a gente entende que essa é um benefício que teria que se estender a todos, né. A comissão foi instituída e vem trabalhando desde o final do ano passado, muito arduamente, mesmo como a Laila bem colocou, a gente tinha membros da comissão que estavam de férias, a gente tinha membros da comissão que estavam de licença, e mesmo assim vieram participar, porque a gente sabia que precisavam de uma força-tarefa, né, grande para poder implementar isso e que os trabalhos fossem feitos dentro do prazo, porque a gente tinha alguns prazos, né. Então, depois da instalação da nomeação, né, para a comissão, a gente, né, começou a fazer a organização dos trabalhos e vimos a importância de estar realizando reuniões setoriais para que a gente passasse para os servidores
né, qual eram os passos, né, o que iria acontecer, qual era a programação da comissão, né, quais seriam as próximas intervenções da comissão. E assim foi feito, nós fizemos, se eu não me engano, 6 ou 7 reuniões no CAM, em horários distintos, né, em vários dias, para que fosse atendido o maior número de pessoas. E, assim, tivemos até um número razoável em alguns dias, mas ainda ficou muita gente sem participar das reuniões. E aí a gente entende, né, gente, até dando já um puxão de orelha, a importância que as pessoas participem, porque depois fica todo mundo perguntando, querendo saber, né, e com dúvida, e às vezes até passando informações erradas, né, daquilo que ouviu no corredor, né, e não senta para realmente tá naquele momento, né, oficial, onde as informações estão sendo passadas de maneira oficial, e acaba gerando, né, dúvidas e confusão com os colegas. A gente tem boas notícias para passar, né, nem tudo foi exatamente como a gente, né, planejou, algumas coisas, né, saem um pouco da alçada da comissão, tem coisas que não são realmente, né, uma responsabilidade da comissão, mas a gente teve uma grande vitória, e assim, eu estou muito feliz, né, em estar podendo partilhar com vocês hoje as informações que a gente vai partilhar aqui. Eu fiz alguns tópicos para a gente estar seguindo, né, a Maria Aparecida falou aqui que era para ter mais de 400, realmente, era. Inclusive aqui na reunião, a gente está com um pouco mais de que 60 pessoas, e a gente tem 308, né, gente, que vão ser beneficiados com a flexibilização. E aí depois essas pessoas ficam querendo saber o que está acontecendo, ou até pior, ficam falando que a comissão não está trabalhando, né, como a gente às vezes ouve em alguns momentos, né, isso acaba desestimulando muito a gente, porque o trabalho está sendo muito árduo, vocês não têm noção da luta, né, muito grande que está sendo participar dessa comissão. Carol, você pode já projetar para mim, por favor? Vou projetar. Edmar, você quer perguntar? Você levantou a mãozinha enquanto a Carol vai fazendo a projeção, e se você quiser falar, pode falar, que aí a gente já aproveita. Edmar, eu acho que levantou a mão errada. Então, vamos fazer o seguinte, gente, eu vou pedir... No final, eu faço as inscrições aqui, eu estou aqui para anotar. Eu vou pedir para que a gente faça assim, eu vou fazer as explanações, vocês vão se inscrevendo no chat, e ao final a gente abre para perguntas, tá? E para responder dúvidas, para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Ok. Eu vou acompanhando aqui no chat e vou anotando. Aí vocês colocam a inscrição lá, tá bom, pessoal? Tá conseguindo visualizar? Se você tem essa embaixo, Carol, nessa barra laranja, tipo uma tacinha, tá vendo? Tipo uma tacinha. Peraí. Se você clicar nela, ela abre a tela toda. Tá. Isso aí. Clicando nela, ela abre a apresentação toda, mas tem que estar na sua área aí de... Então, eu vou ter que entrar aqui também, porque eu não consigo visualizar. Você Tá dando para ver, liberar pessoal? para a Renata conseguir? Não, eu já, mas aí ela também vai ter que também entrar 2 vezes. Ah, tá. Para ela poder visualizar. Deixa eu entrar aqui. Pessoal, enquanto não começa, o Luciano, ele está aqui, que é o nosso jornalista. Eu queria que todo mundo abrisse as câmeras para ele poder fazer uma foto do pessoal. Passem um batom aí rapidinho para vocês ficarem bonitas, dar um sorriso. Vão abrindo as câmeras aí, todo mundo?
rapidinho, só para tirar uma fotozinha da galera. Grátis, me coloquei como Enquanto a Renata não começa. Deixa eu tentar ver se eu consigo. organizador. Vão, gente, abrindo as câmeras aí. Aí, ele voltou. Luciano, eu pedi o pessoal para estar abrindo as câmeras aqui, aí você aproveita e tira foto da galera. Beleza, Patrícia, bom dia. Eu só vou precisar que a apresentação, assim, né, tire um pouquinho do ar. Isso, perfeito, perfeito. Obrigado, Carol. Só Tá lindo, abre tá as lindo. câmeras aí, pessoal. É um minutinho só. Dá um sorriso, batonzinho bonitinho. Todo mundo feliz. Isso aí. Foi? Peraí. Foi. Foi. Tá bom, obrigada, Luciano. Pode continuar, Renata. Carol, pode colocar aí. Pode projetar desse jeito mesmo, Carol, que dá para ver. Hein, Renata? Tá no primeiro ou não? Tá sim. Então, vamos lá, gente. Vou pedir só para o microfone aberto e fechar, por gentileza, para a gente poder não ter interferência. Então, vamos lá. Essas informações, algumas informações que tem aqui, a gente até já tinha passado nessas reuniões, né, que a gente fez com a categoria. A gente vai estar fazendo um apanhado aqui para que a gente possa entender, né, a cronologia de como se deram as coisas e como que foi o trabalho da comissão. A superintendência, né, de acordo com a nossa resolução, ela tinha o papel de estar realizando o plano de trabalho para ser enviado à comissão, né, e depois da comissão faria um parecer circunstanciado a respeito desse plano de trabalho, estaria enviando para a reitoria. E a reitoria estaria assinando, né, deferindo ou não esse plano de trabalho. Esse era o trâmite, né, oficial e legal, de acordo com a resolução. Né, deveria funcionar assim, esse era o rito, né, para que a flexibilização fosse concedida. Eles tinham um prazo de 45 dias, né, depois do recebimento de documentos, para estar realizando esse plano de trabalho, e infelizmente, ou felizmente, esse plano de trabalho não foi realizado pela superintendência, né, nós tivemos que aguardar o cumprimento do prazo. Isso gerou até muitas críticas que as pessoas, né, não entendiam. Por que está esperando? Por que não faz logo? A comissão já está instituída e não está fazendo nada. Mas a gente tinha prazos, né, estipulados pela resolução que a gente precisaria de cumprir, e a gente teve que aguardar, né, esses 45 dias, mesmo já imaginando que eles talvez não fizessem o plano de trabalho, né, e aí, de acordo com a resolução, esse plano de trabalho não sendo elaborado pela superintendência, ele deveria ser elaborado pela comissão, né, e assim foi feito, né, depois dos 45 dias, a comissão começou a elaborar o plano de trabalho, e foi toda aquela, né, questão que vocês, né, têm ciência, porque foram convocados para poder assinar o plano de trabalho, né, a gente foi fazendo visitas aos setores, ficamos de plantão lá no Situfes um período, para que as pessoas fossem lá nos procurar para poder fazer as assinaturas, e, né, foi um período bem exaustivo, porque eram muitos servidores, e a gente precisava de coletar essas assinaturas e estar explicando, né, para as pessoas a respeito de como se daria a flexibilização. Foi enviado, né, para o CAN nesse meio tempo, pelo CAN nesse meio tempo, foi enviado para a Progep um relatório apontando quais os setores onde eles achavam que poderia ser implantada a flexibilização imediatamente, e quais os setores onde eles tinham alguma objeção, né, algum impedimento, alguma dificuldade para poder estar fazendo a flexibilização.
Nós deixamos muito claros, né, para a Progep e também para eles, que esse não era um instrumento a ser utilizado na flexibilização. A resolução ela não contemplava isso, ela não contemplava um relatório, né, indicando, o trâmite não era esse, eles deveriam ter feito o plano de trabalho, ter enviado, né, a comissão se colocou à disposição da superintendência por várias vezes, né, tentamos contato também com eles várias vezes para poder ajudar na composição desse plano de trabalho, porque a gente entendia que era um trabalho muito difícil, né, a ser realizado, e a gente não teve sucesso. E ao invés de, né, fazer o plano de trabalho, eles enviaram esse relatório apontando as dificuldades que eles teriam para fazer a flexibilização em alguns setores e também apontando alguns setores que eles não identificavam dificuldade, né, que eles achavam que poderia estar fazendo a flexibilização prontamente. Lembrando, gente, que esse relatório é a visão da gestão, né, é o que eles apontaram como dificuldade, o que não corroba com a visão da comissão, né. A Progep compartilhou conosco essas informações, porque essas informações foram enviadas à comissão, elas foram enviadas para a Progep, e a Progep compartilhou, né, com a comissão essas informações do relatório para que a gente pudesse propor, né, ajustes e pudesse trabalhar juntos, justamente para que a gente conseguisse, né, realizar a flexibilização. Pode passar, Carol. Carol? Eu vou ter que ir para aquela telinha. Tá ótimo. Oi. Oi, foi sim. E aí, gente, no dia 5, nesse meio tempo, né, a comissão começou a realizar o plano de trabalho, né, foi um trabalho muito exaustivo, como a gente já passou para vocês. A gente tem alguém com o microfone aberto. Acho que é você, Carol. Desliga, por favor. Sou eu sim, que está ligado aqui. Nesse meio tempo, a comissão, né, foi trabalhando no plano de trabalho, tendo em vista, né, o volume grande de material que precisava de ser confeccionado. A gente precisava de fazer um plano muito bem detalhado. Como a gente até colocou nas reuniões, a gente se preocupou muito com as questões legais, porque a gente sabe que a gente pode sofrer auditorias, né, pode sofrer denúncias, até do próprio, né, EBSER, com relação a, né, a denúncia na CGU, na AGU, nos órgãos de controle, e a gente se preocupou em estar fazendo tudo dentro da legalidade para que a gente não tivesse problemas, né, posteriores de fazer a flexibilização e ser pego, né, e perder a flexibilização por causa de uma brecha legal. Então, a gente teve essa preocupação, né, por isso o documento tão extenso, né, tão trabalhoso de ser feito, porque ele foi feito seguindo, né, todas as ordens legais que a gente precisaria de seguir para que a gente não tenha problemas, né. E aí, no dia 5 de fevereiro, a gente conseguiu finalizar esse plano de trabalho e a gente enviou ao gabinete da reitoria o plano de trabalho formulado pela comissão, né, não formulado pelo hospital, mas sim pela comissão, incluindo todos os servidores passíveis de flexibilização. Por quê? Como eu apontei para vocês, o hospital fez um relatório dizendo que setor A, B ou C não poderia flexibilizar, ou que tal categoria não poderia flexibilizar, e a comissão entendia, né, depois de se debruçar sobre as escalas, né, sobre a pluralidade de cada setor, a gente entendeu que todos teriam condições de flexibilizar. Até por isso, como foi bem colocado pela colega anteriormente, a gente escolheu a comissão, né, a comissão foi escolhida com pessoas de vários setores, porque a gente precisava de ter a visão de dentro do setor, né, para que as pessoas que trabalham naquela unidade pudessem partilhar com a comissão a realidade daquele setor, justamente para que a gente tivesse uma visão real do que acontece. Porque uma coisa, às vezes, é o que está na escala e no papel, né? E fazendo esses levantamentos, a gente descobriu que tem muita coisa em dissonância, né? E outra coisa é a vivência real do servidor dentro da unidade. Então, essa foi uma das preocupações, que a gente tivesse pessoas de todos os setores, justamente para que a gente tivesse a característica real daquele setor apontada.
Isso foi muito importante, gente, porque a gente conseguiu, assim, rebater muitas informações que tinham sido colocadas naquele relatório, porque a gente tinha essa visão do servidor de dentro da unidade, né? E aí, no dia 5, foi enviado, né, esse plano de trabalho já concretizado. A gente tinha como prazo, né, do fim do trabalho da comissão, dia 15 de fevereiro, né, e a gente conseguiu até enviar antes. Esse prazo foi estendido, obviamente, né, porque a gente ainda não terminou o trabalho, né, mas, assim, o grosso do trabalho, a primeira etapa do trabalho, já estava concluída até antes, né, do prazo final dos trabalhos da comissão. No dia 13 de fevereiro, nós fizemos uma reunião com o reitor, porque após o envio desse plano de trabalho, a gente entendeu que era necessário uma conversa direta com o reitor, porque ele tinha algumas dificuldades de entendimento de como era o funcionamento de escala, de gestão de pessoas, né? O reitor é de exatas, né, gente? E a nossa realidade aqui é totalmente diferente. Então, para ele, era muito difícil alguns entendimentos. Então, ele mesmo, né, havia solicitado que a gente, né, quando tivesse terminado os trabalhos, se reunisse, e a gente fez essa cobrança. Também não foi fácil, né? Assim, a gente enfrentou essa questão de final de ano, né? Férias de muita gente. Então, a gente teve essa dificuldade e se arrastando um pouco para a gente conseguir a agenda. Mas o reitor foi muito solícito, assim, quando a gente, né, conseguiu contato com ele pessoalmente até, né, Patrícia? Cercamos o reitor. Pegamos no laço. E conseguimos agendar com ele uma reunião de toda a comissão, porque a gente queria realmente esse olho no olho, justamente para poder ter essa fala com ele das coisas que foram prometidas em acordo de greve, em promessa de campanha, né? E a gente queria ter essa fala meio que olhando no olho para expor também esse anseio da categoria e essa cobrança até, né, que as pessoas têm com ele para com as coisas que ele prometeu, né? E aí conseguimos essa reunião, foi uma reunião muito produtiva, o reitor ele se mostrou muito assertivo e muito positivo com relação às 30 horas, em momento nenhum ele voltou atrás da palavra, daquilo que ele falou, muito ao contrário, ele foi enfático, né, em afirmar que sim, que ele, né, estava bancando essa decisão, mas nos pediu que tivéssemos um pouco de cautela, um pouco de paciência, porque ele não queria um embate direto, ele queria tentar resolver as coisas de uma maneira mais política. E assim, a gente até entende, né? Esse é o papel, né, do bom gestor até, de tentar resolver as coisas pacificamente, né? Em alguns momentos a gente precisa de luta, mas em alguns momentos a gente precisa de política, né? E foi assim que ele nos solicitou, né, que a gente tivesse um pouco de paciência, porque ele iria intervir pessoalmente, né, que ele iria fazer algumas conversas e ajustes pessoalmente junto à superintendência, até sabendo da dificuldade que a gente tem de diálogo, né, com essa gestão. Então, ele nos solicitou que a gente tivesse um pouco de paciência e que a gente fizesse essa flexibilização de uma maneira escalonada, né, que a gente dividisse essa flexibilização em partes, como já acontece, né, gente? A flexibilização anterior também foi feita, sim, em etapas. Não foram todos os setores, todos os ambulatórios que conseguiram flexibilizar de uma vez, né? Isso foi feito escalonado. Foi feita uma etapa primeiro, uma etapa depois, alguns setores foram, né, aderindo posteriormente, até ter a configuração que tem hoje. E essa foi a solicitação da reitoria, que a gente utilizasse essas informações do relatório, né, onde eles já tinham feito o apontamento dos setores onde a gente não tinha problema para flexibilizar, que a gente usasse essa informação e colocasse essas pessoas nessa primeira etapa, e as pessoas, né, os servidores que foram apontados, né, que estavam nos setores onde foram apontados alguma divergência, que a gente faria esse trabalho posteriormente numa segunda etapa, mas que ele garantia que a vontade era da flexibilização de todos. A fala dele, inclusive, foi da porteira para dentro,
né? A gente quer flexibilizar todos os servidores do CAM, tá? Inclusive, nós questionamos que a gente já entendia que ia ter uma resistência. E aí a gente questionou isso ao reitor. Reitor, e aí, né? Ocorrendo essa resistência, como que vai ser? Né, essas pessoas vão ficar prejudicadas em não poder fazer a flexibilização, ficando numa segunda etapa? E ele nos garantiu que não, né, que ele interviria pessoalmente e que ele ia tentar resolver, sim, de uma maneira política, dando prazos até para adequação dos setores, porque a flexibilização, ela é um benefício para o servidor, mas ela vem com o intuito de melhorar o serviço, né? A gente tem que sempre ter isso em mente. Então, ele queria fazer fez essa proposição para que a coisa fosse feita de maneira escalonada e que ele mesmo, né, iria intervir. E que caso, né, a gente tivesse uma resistência e uma negativa do hospital com relação a esses servidores da segunda etapa, ele iria conceder a flexibilização, né, sem anuência da superintendência, como, né, vulgarmente falando, na caneta. Foram essas as palavras, né, que aí ia ter uma canetada. Então, a gente entende que ele quer resolver as coisas de uma maneira mais pacífica, mais política, e acho que é o papel, né, do gestor. Não acredito que ele esteja errado. Claro que isso, né, cria algumas indisposições, porque as pessoas se sentem, às vezes, até prejudicadas, de certa maneira, né? Poxa, mas por que fulano vai agora e eu não vou? Por que o setor de Beltrano vai flexibilizar uma parte das pessoas e a outra não? Gente, deixando isso muito claro, isso não foi uma escolha da comissão, tá? A comissão enviou o plano de trabalho de todos os servidores. Todos os servidores foram enviados o plano de trabalho e a gente fez a nossa proposição, informando que a gente acredita, como a gente acredita realmente ainda hoje, que é possível flexibilizar todos os setores do CAM. Pode passar, Carol, por favor. E aí, essa maneira escalonada, como a gente falou, a primeira etapa seria desses setores, né, e cargos que já estavam pacificados nesse relatório, né, com a possibilidade de flexibilização, e a segunda etapa, né, como eu acabei de falar, desses setores que seriam necessários esses ajustes, né, mas garantindo que a flexibilização vai se estender para todos. Isso foi uma coisa que a gente reforçou muito, porque a gente tinha essa preocupação, tendo em vista como foi a outra comissão, por exemplo, né, de que a gente só conseguiu flexibilizar o ambulatório, e muita gente até do próprio ambulatório, que ficou por uma segunda etapa, trabalhava às vezes num ambulatório que já era flexibilizado, e a pessoa que entrou depois não era flexibilizada. Né? Então, assim, essa foi uma das nossas preocupações para que isso não ocorresse. A gente quer garantia de que todos os servidores vão flexibilizar. Dessa reunião com o reitor, a gente saiu com dever de casa de lá, né, depois de expor tudo, nós expomos para ele, gente, todas as peculiaridades, tá, nessa reunião. Falamos sobre o funcionamento dos setores, falamos sobre servidores que estão em funções que poderiam estar em outras e poderiam, né, ser melhor aproveitados, empregados da EBSER que estavam, né, fazendo atividades e que isso também acabava atrapalhando para que, né, os servidores pudessem estar flexibilizando, se eles estivessem realmente alocados onde deveriam estar e fazendo os trabalhos que deveriam estar fazendo, talvez a gente não teria essa impossibilidade, né, na visão da gestão, de flexibilização. Então, a gente saiu dessa reunião com o reitor com um dever de casa, né, que era fazer realmente um embasamento, né, promover uma planilha e um relatório descrevendo esses detalhes que a gente colocou na reunião. Todas essas peculiaridades, essas falas que a gente teve com o reitor, ele pediu que a gente colocasse isso no documento e que a gente reunisse junto à Progep para poder fazer a composição de quem entraria nessa primeira etapa e quem entraria na segunda etapa. Essa reunião aconteceu no dia 20 de fevereiro. Então, gente, vocês estão vendo que foi tudo agora, né? Fevereiro foi um mês de turbulência, né? No dia 20 de fevereiro, a gente reuniu com a Progep e com o assessor de gabinete do reitor, né, e fizemos, gente, assim, um trabalho. Edirene, não sei se está aqui, mas deixa eu já dar um agradecimento a ela, porque, assim,
foi exaustivo, tá? Foi um trabalho literalmente de linha por linha, de olhar setor por setor, servidor por servidor, comparando cargo, atividade, onde estava lotado, qual unidade pertencia, porque a gente tem uma peculiaridade no CAN, gente, e isso até vai ser falado mais na frente quando a gente falar dos setores, a gente tem unidades que a gente tem uma mesma unidade com um servidor no ambulatório e dentro do hospital, só que eles fazem parte da mesma unidade. E aí, né, como é que a gente manda isso para a Progep? Então, vocês imaginam como é que foi, né? A gente teve que separar, gente, nominalmente, 1 a 1. São mais de 300, né? E aí indicando cargo, se aquela pessoa, né, estava num setor que estava descrito no relatório ou não, se estava no relatório, estava apontado que pode ou que não pode. Então, foi esse o trabalho que tivemos que fazer e entregamos isso para a Progep, tá? Planilhas, relatórios, justificativas, né? E aí ficou definido que, diante dessas informações que a gente passou, a Progep iria realizar um parecer circunstanciado para encaminhar para o reitor, para poder seguir o rito, né, processual. Por quê, gente? Lembra que eu falei lá atrás que o trâmite era: superintendência faria o plano, mandaria para a comissão emitiria um parecer, mandaria para o reitor assinaria, deferindo ou não deferindo as portarias. Esse era o rito. Aconteceu assim? Não, porque a superintendência não fez o trabalho deles. Quem teve que fazer? A comissão. E aí a gente entrava num impasse, porque como que a comissão vai elaborar um parecer do trabalho dela própria? Né? Como que eu vou fazer um parecer do meu próprio trabalho? Né? Isso não vai, não dá uma idoneidade para a situação. Né? Então, a gente precisou de colocar a Progep, né, nesse circuito para dar legalidade a nosso trabalho, justamente se preocupando com a questão das auditorias, das fiscalizações, das denúncias, né? Para que a gente não tivesse esse tipo de problema, a gente teve que pedir que a Progep, né, fizesse a confecção desse parecer, avaliando e endossando o trabalho da comissão, né, que deveria ter sido feito pela superintendência e não foi. E aí ficou definido, né, que com essas informações que a gente levou, a Progep iria realizar esse parecer, né, para poder encaminhar ao reitor para seguir com o rito processual. Pode passar, Carol, por favor. Foram entregues todas as informações, né, que foram solicitadas, né, dentre elas a gente fez lista das unidades funcionais, né, com os servidores em separado, como eu falei agora, planilha com os setores, com os dimensionamentos, né, que são recomendados pelo COFEM, porque essa era uma fala, né, no relatório, dizendo que tal setor a gente não conseguiria, porque não tinha quantitativo suficiente para cumprir as questões legais, e a gente fez uma planilha, né, mostrando que sim, que tinha servidores e que a gente atendia, que era só ajuste de escala, né, que seria possível fazer a flexibilização sem grandes mudanças, às vezes pontualmente uma mudança de plantão, mas não teria necessidade de mudar as pessoas de turno de trabalho, que essa era uma preocupação, né, porque algumas pessoas estavam sendo até abordadas, meio que assediadas, dizendo que vai flexibilizar só se te mudar de turno, né? Então a gente fez também esse levantamento, do quantitativo de quantos servidores a gente tinha, quantos empregados EPC a gente tinha em cada setor, né? Até para identificar se a gente teria uma dificuldade, justamente porque quando mudasse a escala e, né, a gente não tivesse mais as complementações, a gente tem que ter uma equivalência, a gente tem que ter uma distribuição desses servidores RJU de maneira que não sobrecarregue a escala, né? E aí também foi enviada a justificativa com relação à possibilidade de flexibilização, fazendo um contraponto com o relatório. Então, a gente pegou cada item do relatório e fomos fazendo as justificativas. Não, eles apontaram no relatório essa situação, a gente entende que, mediante a escala, mediante essa informação, a gente consegue, sim, flexibilizar esse setor. Isso foi feito com cada um dos setores apontados no relatório. Também mandamos um apontamento dos setores onde já havia sido pontuado, né, pelas chefias a possibilidade de flexibilização. Por quê? Em alguns dos setores que foram apontados no relatório
com negativa, a gente teve uma conversa, né, com a chefia daquela unidade. E aí as chefias das unidades falaram, não, realmente, né, do jeito que vocês estão colocando, a gente consegue estar fazendo a flexibilização, sim. Só que isso não foi mandado por escrito, porque a única coisa que chegou foi aquele primeiro relatório, né? E aí a gente tinha isso verbalmente das chefias de unidades. E palavras, né, gente, são lançadas ao vento, né? O que vale é o que está escrito. E aí, para nossa não surpresa, alguns das chefias de unidade que falaram verbalmente já voltaram atrás, né? Porque na hora que a gente pede para botar no papel, aí a coisa muda de figura, né? Aí as responsabilidades pesam, né? E alguns já mudaram de ideia, né? Mas isso também não é um problema para nós, é só mais uma coisa no caminho que a gente vai tá passando. Então, verbalmente foram pontuados. Então, todas essas informações, gente, foram entregues à Progep para que se realizasse o parecer circunstanciado, favorecendo, né, com que os servidores fossem flexibilizados. Pode passar, Carol, por favor. A tratativa, né, referente aos setores que foram apontados, né, alguma dificuldade, vai ser feita entre o reitor e o superintendente. Então, como a gente falou, como eu já falei anteriormente, ficou definido que não seria um embate da comissão com o superintendente ou com as chefias de unidade. O reitor, né, colocou à disposição para ele mesmo estar fazendo essa interação. Ele, pessoalmente, estaria fazendo essa conversa com a superintendência, né, levando em conta as dificuldades de comunicação que a gente tem, né, a gestão ser um pouco fechada com relação a alguns trâmites e conversas, ele se colocou à disposição, e assim ele fez, tá, gente? Eu tenho até que dar parabéns ao reitor, que, assim, ele vem cumprindo realmente todas as coisas que ele se comprometeu, ele vem cumprindo. Até o momento, a gente não teve ele dando para trás em nenhuma das falas, né, e das promessas que ele fez, ele vem cumprindo, né? Claro que a gente precisa, né, estar ali cobrando e fazendo a nossa parte, né? Mas, assim, o trabalho do reitor vem sendo feito de acordo com o que ele nos solicitou e de acordo com o que ele se propôs, tá? E aí, no dia 25, terça-feira agora, a Progep, né, enviou um parecer circunstanciado favorável à flexibilização dos servidores, de acordo com aquele cronograma, né, dividido em duas etapas, e encaminhou para a reitoria, na terça-feira agora, dessa semana. Na quarta-feira, o processo foi recebido pela reitoria, e aí ficou eu e o pessoal da comissão, assim, de plantão, abrindo o lepisma de 5 em 5 minutos para poder vigiar esse despacho, porque, assim, tendo em vista todas essas questões, era a única coisa que faltava, né? Agora era o despacho do reitor, porque o papel da comissão e da Progep até então já tinha sido feito, que era fazer o plano de trabalho, fazer o parecer circunstanciado, a gente dependia, né, da aprovação do reitor. E aí ficamos vigiando, e aí na quinta-feira, eu estava até lá no seminário, no UCAM, com um notebook no colo, aberto, abrindo de 5 em 5 minutos. Quem estava lá e passou por mim me viu lá no cantinho, com o notebook aberto, e eu quase dei um grito até de felicidade, quando a gente viu que o reitor tinha assinado e tinha despachado, né, autorizando a Progep a emitir já as portarias desses servidores que estão nessa primeira etapa do processo. Então, assim, as mensagens que eu vou pôr à frente, talvez não sejam todos os que estão aqui vão ficar plenamente felizes, mas a comissão ficou muito feliz, gente, assim, de poder ter conseguido essa vitória, porque de 308 servidores do CAN, a gente conseguiu flexibilizar uma grande parte, né, mais de 70%, e, assim, isso foi uma vitória muito grande para a comissão, e para a gente que está trabalhando arduamente nesse processo, né, e
esse processo ele está, né, aberto no LEPISMA, inclusive eu vou colocar agora aqui para vocês. Pode até passar, Carol, por favor, porque aí já fica um tempinho aberto. Esse é o número do processo no LEPISMA, tá, gente? Quem quiser printar ou tirar foto, vocês têm acesso ao processo em partes, né? Vocês só não vão ter acesso às partes onde a gente tem informação de sigilo, que são informações pessoais dos servidores. Então, né, nessa parte dos documentos, vocês não vão ter acesso, mas vocês têm acesso aos pareceres e aos trâmites. Então, o parecer da PROGEP está lá, o despacho do reitor está lá, né? O trâmite, para onde está indo, né, o processo, em que pé está lá. Então, vocês mesmos podem, né, acessar ao LEPISMA e verificar o andamento do processo. Tá? Isso é o processo ele é público, né? E como eu falei, por causa da lei de proteção de dados, as peças onde tem informações, né, pessoais dos servidores não estão abertas. Mas o restante do processo está lá visível para que vocês possam estar acompanhando. Eu só beber uma água que agora vem o restante. Espera aí. Pode passar, Carol, por favor. E aí, vamos lá, né? Esse processo da flexibilização, ele não é um processo permanente, né, gente? A gente já foi flexibilizado no passado e a gente perdeu, né? Quem está aqui há mais tempo sabe, né, como é que foi, né? Nosso antigo reitor, né, arbitrariamente, né, suspendeu as nossas 30 horas, nós já fomos flexibilizados um dia, perdemos, e agora, né, a gente está concedendo novamente a flexibilização. E aí ela tem um prazo, né? A cada 2 anos, né? Esse processo da flexibilização ele vai ser revisto, né? E dando continuidade ou não. A gente espera, né? Que até lá seja cumpridos os acordos de greve, né? E que venha de Brasília, né? As 30 horas que estão em mesa de negociação. Inclusive ontem, né? No seminário, quem estava lá até, né? Ouviu falas sobre isso, foi falado no seminário sobre as 30 horas, está em mesa de negociação em Brasília, isso foi acordo de greve, né, e a gente espera que nesse período, né, antes disso, isso venha de Brasília, e aí seja uma coisa, né, fixa, que a gente não vai perder, que a gente vai estar com o direito garantido por lei, né, esse é o sonho dourado, né, dos servidores, para que a gente não tenha mais que ficar nessa instabilidade e nessa luta, né, realmente de ficar brigando pela flexibilização. Né? Então, isso vai ocorrer, mas a gente espera que a gente nem precise chegar nesse pé, né, de ter que aguardar esses 2 anos, que isso venha antes, né, que a gente imagina que até o final do ano, como foi acordo de greve, isso saia. Nós temos hoje, né, para essa primeira etapa, 28 unidades funcionais do CAM. Lembrando, gente, que esse relatório, ele não foi exposto aqui, porque ele foi enviado, né, de forma, ele é documento enviado da superintendência para a PROGEP, né, e foi compartilhado com a comissão, então a gente não tem autorização para estar divulgando um documento que não foi enviado formalmente da divisão de enfermagem da superintendência para a comissão. Então, por isso que ele não está evidenciado aqui. Eu estou aqui falando para vocês, né, algumas informações, mas ele não está evidenciado aqui por isso. Né? Então, nessa primeira etapa, a gente tem 28 unidades funcionais. Quando a gente fala de unidade funcional, gente, são os setores, né? E aí a gente tem todos os setores do hospital, não só os da enfermagem, mas os do administrativo, da infraestrutura, da nutrição, né, do setor de pessoas, enfim, né, de todas as unidades funcionais do CAM. E aí, essa primeira etapa prevista para agora, março, né, e as outras unidades, as outras 8 unidades, que foram as unidades apontadas no relatório como divergência, uma segunda etapa para o mês que vem, para o outro mês, né, para abril. A gente tem, como eu já informei, um total de 308 servidores aptos a flexibilizar no hospital, e a gente conseguiu, nessa primeira etapa, 214 servidores serem flexibilizados.
Então, dos 308, a gente tem 214 que já vão ser emitidas as portarias de flexibilização, tá? E para a segunda etapa ficaram os outros 94, né, que a gente está aguardando as negociações e a definição do início, mas com previsão de início para o próximo, né, para o mês seguinte, seria para abril. Então, gente, deixando claro mais uma vez, quem estaria em qual etapa não foi uma escolha da comissão. A comissão colocou que todos os servidores poderiam flexibilizar e foi encaminhado o processo de todos os servidores juntos. Todos. Porém, né, até a pedido do reitor, a gente, para não travar essas pessoas que já estavam com esse acordo pacificado, a gente concedeu a flexibilização para esses primeiros, né, para essa primeira etapa, para esses servidores que não estavam apontados no relatório, e ficando para essa segunda etapa, os servidores que foram apontados no relatório. Tá? Então, assim, o trabalho da comissão ele ainda não acabou, muito pelo contrário, até para já dirimir qualquer situação, tá? Eu falei até com a Patrícia que eu não sei se foi intencional ou não, mas todo mundo da comissão está no barco, né, gente? Porque, assim, nesses 94 aí, está praticamente toda a comissão, tá? Então, assim, os setores dos membros da comissão não foram beneficiados, como a gente já ouviu, para o setor do fulano vai sair, para o setor do Beltrano não vai. Então, assim, a comissão praticamente em peso, né, tirando duas pessoas que já faziam jornada flexibilizada, e não vão ser contempladas, o restante da comissão, todo também vai ficar aguardando para esses 94. Eu falei que eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque eu gostaria muito de estar nessa leva dos 214, mas, de certa maneira, também mostra, né, que a seriedade do nosso trabalho. A gente não está sendo favorecido, gente, de maneira alguma. Muito pelo contrário, eu só ganhei foi trabalho, dor de cabeça, e pelo menos uma meia dúzia de cabelo branco, que é culpa de Patrícia. Tá? E aí, assim, nós também estamos nessa leve, também estamos aguardando, e também temos pressa, porque eu também quero flexibilizar. Então, assim, não pensem que o nosso trabalho acabou aqui e que essas pessoas que ficaram na segunda leva não vão flexibilizar. Vão, gente. Tá? Esse foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo quando eu assumi essa vaga na comissão, de que eu só sossego quando flexibilizar todo mundo. Todo mundo que está lá no plano. Antônia, fecha seu microfone, por favor. Eu só sossego quando a gente flexibilizar todo mundo, porque eu não gosto de entrar em briga para perder, não, gente. Então, assim, eu sou bem obstinada e a comissão tem trabalhado muito, tá? Assim, eu tiro meu chapéu, porque tem sido um trabalho árduo, mas a gente vai conseguir flexibilizar todos, e eu espero que muito em breve, né, a gente tenha uma outra live aqui, falando que está todo mundo do campo flexibilizado e que a gente conseguiu vencer essa guerra, né? Porque a batalha está no percurso ainda, né? Pode passar, Carol. E aí, gente, como é que ficam os plantões para o próximo mês? Eu quis colocar isso aqui porque eu sei que essa vai ser uma enxurrada de perguntas quando a gente mostrar aqui os setores, né? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, como eu falei antes, vale o que está escrito, né, gente? Nada de boca vale oficialmente. Então, para que a gente inicie a flexibilização real, é preciso que sejam emitidas as portarias, né? Então, isso tudo que a gente está falando aqui aconteceu ontem, gente, ontem, né? Então, a gente ontem eu estava no Conselho Universitário, em reunião, já peguei o reitor lá de novo pelo pé, peguei a Josiana Binda de novo pelo pé, né, que eu falei que esse povo daqui a pouco está com a plaquinha, com a minha cara, assim, escrito, falando que não quer me ver mais. E aí, para a gente cobrar prazo, porque a gente, né, é o que vocês iriam nos perguntar, e aí, quando começa? Como que vai ser? Eu já vou poder flexibilizar em março? Então, assim, a gente entende que sim, desde que saia a portaria. Então, a gente tem essa questão, hoje é sexta-feira, amanhã não tem funcionamento, semana que vem é carnaval, né? Então, a gente só vai poder cobrar da Progep portaria a partir de quinta, sexta-feira, que é quando retorna realmente, né, o trabalho lá da Progep. Então, a gente, né, a Josiana, inclusive, se comprometeu de estar fazendo uma força-tarefa com a equipe lá,
para poder emitir essas portarias, porque são 214 portarias que têm que ser emitidas nominalmente, porque as portarias são emitidas por servidor, então é feita uma a uma. Então ela tem que mobilizar a equipe para poder fazer a emissão dessas portarias. Então ela se prontificou, está tentando fazer isso na próxima semana, né, quinta e sexta-feira, para a emissão das portarias. No nosso entendimento, emitiu a portaria começa a valer a partir da emissão. Então a gente entende que quem tiver com portaria emitida vai começar a valer às 30 horas. Ah, Renata, mas a escala já saiu, como é que vai ficar? Bom, gente, isso aí vai ser uma questão da gestão, né? Eles vão ter que adequar a escala, eles vão ter que tirar a complementação, vão ter que fazer os remanejos, vão ter que se adequar, né? Então, a gente entende que antes de qualquer coisa é preciso que a portaria seja emitida. Se vocês olharem lá no LEPISMA, foi autorizada a emissão das portarias pelo reitor. Então, agora depende da comissão? Não, gente, não depende da comissão. Peraí, deixa eu colocar meu computador aqui na tomada, porque eu já falei tanto que o pobre está até descarregando. Depende agora da Progep fazer a emissão das portarias, né? E à medida que elas forem sendo emitidas, né, a gente entende que elas passam a valer na data da sua emissão, então as pessoas já estão autorizadas a fazer 30 horas. E o restante? E os 94 que ficaram para trás, né, para uma segunda etapa? A gente teve essa preocupação, inclusive, né, comunicamos isso à Progep, como é que ficaria essas pessoas, porque a extensão do acordo da diminuição de plantões com curso feita pelo sindicato foi estendida só até fevereiro, né? E aí, o mês que vem, como é que ficaria? E aí eles se prontificaram de estender, mas a gente foi fazer cálculo, né, inclusive eu junto com a Josiana, e vimos que fica elas por elas. Por quê? Como o carnaval esse ano caiu em março a gente já teria 13 plantões. Então, assim, não ia fazer diferença, né, de ter o acordo com curso ou não para março, porque já são 13 plantões para o diurno, né, e para o noturno, né, para quem tem hora fixa, 12 plantões. Então, março, para esses 94 que ainda não foram flexibilizados, fica normal, como já está, né, garantidos os plantões a menos, por conta da contabilidade de horas do mês. Tá? Então, não teve extensão por curso, não teve nada disso, vai continuar do jeito que está. A nossa intenção é que esses 94 flexibilizem em abril. Essa é a previsão da comissão, tá? E nós estamos trabalhando para isso. Então, voltando agora na próxima semana, sendo emitidas portarias desses 214 que nós vamos cobrar, a gente começa a trabalhar em cima desses 94, porque essa vai ser uma negociação feita do reitor junto ao superintendente, e ele já se colocou à disposição, tá? Então, vamos ao que interessa, que é o que todo mundo quer saber, né? Quem vai, quem não vai. Carol, pode passar, por favor? Só um pouquinho, Renata, antes de você começar a falar, só para poder reforçar aqui, em relação a esse cronograma que foi feito, a preocupação nossa lá na reunião com o reitor foi, né, foi uma cobrança nossa, uma cobrança muito minha, que estava lá junto com o pessoal da comissão, não sou da comissão, mas estava junto, porque eu estou desde a construção dessa resolução, né, junto lá pelo conselho. Então, eu quis estar junto, as meninas sempre têm, né, deixado eu participar, e o que eu posso, eu tenho ajudado, né? A gente pegou o reitor no laço, dei um abraço nele, quase dei uma chave de braço nele, e fiz ele fazer mais algumas promessas. E nesse dia, a gente acordou com ele que a gente não concordava que a jornada fosse para algum e para outros não. Então, a gente fechou, nós fechamos. Isso foi, a gente fechou com ele que esses 94 seria para abril. Ele que pediu esse prazo para ele fazer uma reunião com o Lauro para tentar pacificar esses 94. Se ele não conseguir com o Lauro, essa foi a fala do reitor, tá, gente? Ele falou, se eu não conseguir com o Lauro, que ele entenda que esses 94 precisam entrar, eu vou canetar. Porque a UFES, a EBSER, ele falou assim, a EBSER é um complemento da universidade, então não vou aceitar isso.
eu vou canetar. Então, assim, não existe, gente, esses 94 para maio. Não existe isso. O nosso acordo com ele é para abril. E como a gente cobrou, no entanto que a portaria, só para entender, a Progep tem uma dificuldade de comunicação. A gente liga, a gente manda mensagem, e eles dão a resposta nos 45 do segundo tempo. No entanto, o documento saiu ontem, faltando um dia para terminar o mês, para a portaria inicial em março. Então, a gente vai ter essa dificuldade nesse mês de março. Você pode ter certeza que vai ser lá no finalzinho, mas a gente vai estar em cima, cobrando, porque a gente quer que esses 94 estejam flexibilizados em abril. A gente não vai aceitar que não seja em abril. Tá? Tanto a comissão quanto o sindicato está aqui. Se não sair, a gente vai para a porta do reitor cobrar novamente, como a gente fez nesse período. Tá bom? Pode continuar aí. Isso aí. Endosso suas palavras. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só aumentar aqui que a pessoa é seguida. A gente tem algumas unidades, né, como eu falei para vocês, que a gente foi pacificado, que, né, seria possível de estar flexibilizando nesse momento. E aí, gente, a gente tem essa peculiaridade a gente tem algumas unidades que a mesma unidade tem trabalho no ambulatório e tem trabalho dentro do prédio do hospital. E é a mesma unidade. Por exemplo, a unidade deixa eu ver aqui, de saúde da mulher. A gente tem o ambulatório de saúde da mulher e a gente tem a maternidade, né, dentro do hospital. Então, no relatório, não foram apontadas divergências nos ambulatórios. Então, os ambulatórios todos, né, entraram para essa primeira etapa. A gente não teve divergência. Toda a parte administrativa... Menos saúde mental. Ah, sim, mas é porque eles não quiseram fazer, né, flexibilização. Então, todos os outros, com exceção do ambulatório de saúde mental, mas que optou por não flexibilizar nesse momento. Oi, Simone. Simone, você fecha seu microfone, por favor. Simone Fracalossi. Oi, não ouvi. Fecha seu microfone está aberto. Obrigada. E aí, os ambulatórios, a gente não teve essa problemática, né? Foi pacificado. A gente teve uma questão de um ambulatório, mas também que já foi resolvido. Então, os ambulatórios entraram todos, né? Tirando de saúde mental, porque foi opção dos servidores. Não tivemos problema. Dentro do hospital, a gente teve algumas situações peculiares. Por quê? A gente tem algumas unidades que foi pacificado para uma parte da categoria e outra não. Por exemplo, a gente não teve divergência de apontamento para a flexibilização dos enfermeiros, até pelo quantitativo, né, de enfermeiros. A gente tem uma quantidade de enfermeiros FCE grande, né, a quantidade de enfermeiros UFS é muito pequena, e a distribuição dos enfermeiros nos setores é menor, né, dos RJU. Então, os enfermeiros não tivemos apontamento das unidades com relação à negativa. Então, os enfermeiros entraram praticamente todos nessa leva. Então, a gente vai ter algumas unidades aqui em que vocês vão ver que o número de servidores é menor do que o número real de servidores locados no setor. Por quê? Só parte dos servidores foram. Ou seja, no setor de saúde, deixa eu ver um aqui. O TIM, por exemplo. A UTIM não houve apontamento de negativa para a flexibilização dos enfermeiros, né, só do corpo técnico. Então, os enfermeiros foi concedida a flexibilização para essa primeira etapa e os técnicos ficaram para a segunda etapa. Então, a gente tem essa diferença em alguns setores, né, vocês vão ver que vai estar apontado aqui como um setor que foi autorizado flexibilização, e depois ele vai estar apontado novamente lá onde não foi autorizado para essa primeira etapa flexibilização. Justamente por isso, porque a gente tem, né, alguns setores onde parte da categoria, né, algumas profissões foram autorizadas a este primeiro momento e parte ficou para o segundo momento. Então, todos que vocês virem aqui apontados como
que são de dentro do hospital e que estão apontados lá na negativa, é essa situação, tá? Porque nesses setores, os enfermeiros conseguiram fazer a flexibilização e o corpo técnico ficou para o mês seguinte, tá? Então, na unidade de terapia intensiva do adulto, né, na UTI adulto, tanto lá embaixo quanto a UCO, foi concedido para todos, tá? Setor de farmácia hospitalar também, unidade de farmácia clínica e dispensação, também o saúde da mulher ambulatório, ok. Na unidade de terapia intensiva, banco de leite, que já até era flexibilizado, também manteve, né? Na UTIM, somente os enfermeiros nessa primeira etapa, tá? Os técnicos ficaram para a segunda etapa. Unidade da saúde da criança e do adolescente, saiu para todos, tanto ambulatório quanto unidade de dentro do hospital. Então, pediatria para todos. CME e centro cirúrgico, também para todos. Setor de hotelaria hospitalar, setor de infraestrutura física, unidade de laboratório de análises clínicos, paciente crítico, que é o pronto-socorro, planejamento e dimensionamento de estoques, nutrição clínica, unidade multi, almoxarifado e controle de estoques, né? Unidade de sistema cardiovascular, que é ambulatório, neuromúsculo esquelético, também ambulatório, oftalmo, ambulatório, banco de olhos, também, especialidades clínicas, anatomia patológica, né, serviços gerais, unidade de administração de pessoal, gestão de processamento de informações, né, o SAMI, regulação assistencial, saúde ocupacional e segurança do trabalho, planejamento e gestão, vigilância e saúde, clínica cirúrgica só enfermeiro, clínica médica quarto andar, também só os enfermeiros. Então, esses são os 214 que estão nessa primeira etapa, tá? Vamos apontar agora os que vão para uma segunda etapa. Pode passar, Carol, por favor. E aí, aqui, a gente tem os setores que foram apontados no relatório como dificuldades para flexibilização. Então, na unidade de saúde da mulher, que é a maternidade, né? A UTIM, o corpo técnico, os enfermeiros foram, e o corpo técnico ficou para essa segunda etapa. A nefrologia, a URO, clínica médica, segundo e quarto andar, com exceção, né, dos enfermeiros, que foram flexibilizados para esse primeiro momento. A cirúrgica, só a unidade feminina, porque lá na unidade masculina, né, a gente não tem RJU de plantão lá, né, só na feminina, né, mas a unidade de cirúrgica é uma só, né, então a gente evidenciou aqui que todos estão lotados, né, lá na parte que fica a unidade feminina. A radiologia hemodinâmica, né, que é o DID, e a agência transfusional, banco de sangue. Então, esses setores, né, esses servidores, esses 94, ficaram para essa segunda etapa. Como a Patrícia bem colocou, essas pessoas, né, a gente não vai abrir mão de que isso seja feito para abril, justamente por promessa do reitor, conversa nossa com ele. Então, essa é a nossa luta, né? Nossa data limite. Isso. Pode passar, Carol. Por favor. Pode passar isso também. E aí, gente, só lembrando uma coisa, né? O nosso trabalho ele ainda não acabou. Uma outra coisa importante que eu tenho que estar ressaltando aqui, isso foi muito colocado nas nossas reuniões com os servidores. Pessoal, flexibilização, a gente tem 2 tipos de jornada. 12 por 60 para quem faz plantão e 6 horas para quem é diarista. Não existe escala 12 por 36 para flexibilização de jornada.
Claro que a gente também colocou que, excepcionalmente, uma vez ou outra, em comum acordo com a chefia e em necessidade do setor, a gente pode ter ajustes na escala, mas isso não pode ser caracterizado como escala de plantão. Não dá para eu falar que eu sou 12 por 60 e eu vou lá olhar a escala do servidor e ela está toda 12 por 36. Ah, foi ajuste com a chefia. Porque aí você caracteriza que você está numa escala diferente daquela que você está lotado. Então, assim, a escala para flexibilização é diarista 6 horas, manhã ou tarde, né? O horário a gente deixou aberto, porque a gente tem unidades que funcionam 6 da manhã, né? Abrem 6 da manhã até às 18, a gente tem que ter 12 horas de funcionamento ininterrupto, né? Lembrando, mas é diarista manhã e tarde, e para quem faz plantão é 12 por 60. A gente não contempla na flexibilização escala de 12 por 36. A gente já colocou isso nas reuniões, estou falando aqui mais uma vez para reforçar, para que depois a gente não tenha problema de vocês estarem perdendo a flexibilização de vocês, porque estão descumprindo o que está na resolução. Não é a Renata que está falando, não é a Patrícia que está falando, não é a comissão que está falando. Está na resolução. Então, a gente precisa de cumprir o que está na resolução. Ah, Renata, mas eu preciso essa semana fazer uma escala diferente, eu combinei com a minha chefia. Ok, não pode caracterizar a sua escala o mês inteiro em dissonância, porque aí a gente vai ter problema, tá, gente? Então, assim, o trabalho da comissão, ela não acabou ainda. Eu sei, gente, que os 214 vão estar aí felizes da vida, vão passar o carnaval pulando 3 vezes mais do que já iam pular, e os outros 94, inclusive eu e grande parte da comissão, não estamos tão 100% felizes, né? Eu estou muito feliz porque os 214 conseguiram, tá? E assim, muito feliz porque isso foi um trabalho nosso, né, da comissão. Não foi fácil, gente. De 308 a gente flexibilizar 214 é muita coisa, tá? A gente só tinha 42 pessoas flexibilizadas no CAM. Então, a gente tem mais de 200 pessoas hoje que vão poder fazer a flexibilização. Então, isso é um grande, grande avanço, tá? Uma grande vitória. Não acabou, a gente vai batalhar para esses 94, vai sair, eu tenho certeza que vai sair para abril, conforme a gente está, né, na nossa programação e como foi promessa de campanha e do próprio reitor, né, com a gente, olhando no olho, nós vamos cobrar, que a gente cobra mesmo, né? Eu e o Patrícia, a gente parece 2 cães de guarda, a gente para lá na reitoria, gente, uma de um lado, outra do outro, na porta, e fica esperando o bichinho, ele já até sua quando ele olha para a gente, né? Então, nós vamos cobrar, né, essa promessa que foi feita de 30 horas para todo mundo, porque esse é o papel da comissão e foi para isso que a gente, né, é para isso que a gente está trabalhando até agora. Tá bom? Pode passar, Camila. Muito obrigada. Falei muito. E estou muito feliz, tá, gente? Assim, queria deixar isso claro, que foi uma vitória muito grande e nosso trabalho, né, foi muito efetivo, muito exaustivo, mas muito efetivo. E vamos abrir, tá, para perguntas e questionamentos e seguindo aí as inscrições que a Patrícia colocou, o pessoal da comissão que tiver, que puder também tá me ajudando a fazer as respostas. Patrícia também, que está bem inteirada sobre as questões, né, da comissão, também pode estar me ajudando aí com alguma resposta, caso eu tenha alguma dificuldade, e estamos à disposição. Tá bom, gente? Encerro aqui a fala. Vamos lá, eu anotei as inscrições aqui. Sou eu, a Antônia tinha levantado a mão, não sei se ela está aí ainda, a Valéria levantou a mão, e a Cida, vou anotar aqui. Deixa eu só reforçar uma coisa que a Renata falou aqui, que é muito importante, tá, gente? A questão da escala, né, que tem que ficar claro. Eu sei que as pessoas têm suas particularidades, tem pessoa que precisa fazer plantão 12 por 36, porque tem outro emprego, mas isso não vai poder ser feito. Outra coisa que tem que ficar claro é o cumprimento do horário. Então, assim, eu sei que hoje alguns quem está com o microfone aberto, por favor, fecha aí, senão dá eco aqui. Aí depois eu abro para vocês falar. Tem que entender que a gente sabe que tem alguns setores que fecham mais cedo hoje, né, por ter, principalmente ambulatório, porque fica muito isolado depois das 5 horas e tal, mas independente de ter atendimento ou não,
ele tem que ficar aberto 12 horas. De ter paciente para ser atendido, ele tem que ficar aberto, porque se aparecer alguém, o serviço tem que estar disponível durante as 12 horas. Então, o critério das avaliações depois da comissão, gente, são esses ritos que seguem, né? E a questão de horário. Se meu horário é cumprir a jornada, vamos lá, de 1 às 19, eu não posso fazer o horário que eu achar da minha cabeça. Eu querer chegar 10 horas e ir embora às 5 horas da tarde. Eu não posso fazer a minha escala do jeito que eu quero. Eu tenho que seguir o horário que está ali. Por que eu estou falando isso? A Laila do meu ambulatório, ela sabe. A gente tinha uma colega nossa que perdeu jornada porque ela não seguia a escala, ela não fazia. Ela até já aposentou. Mas ela foi a única do ambulatório que perdeu a jornada. Por quê? Ela tinha a escala, ela não seguia a escala dela, ela fazia a escala que ela queria, ela fazia o horário que ela queria. E não existe isso. Então, essas regras são muito importantes das pessoas entenderem. É lógico, aquela situação que a Renata falou, um dia ou outro pode acontecer de eu precisar, nada conversado, nada justificado, que a chefia saiba, que seja anotado, que seja acordado, que o setor precise, que você passe do seu horário, mas que ela justifique depois, isso pode ocorrer. Não pode ser uma coisa fixa, tá no horário de 1 às 19 e chegar todo dia a trabalhar de 10 às 5, eu não posso fazer isso. Tá bom, gente? É isso. Vamos lá para as inscrições. A Antônia está aí? Ela tinha pedido levantar a mão. Você quer falar ainda, Antônia? Oi, não, é só do Prisma, aquele processo, que eu estou atendendo, eu acabei não anotando aquele número do processo para a gente acompanhar no Leprisma, se vocês pudessem passar novamente. Tá, a gente vai colocar aqui no chat o número, aí vocês pegam aqui no chat, tá bom? Tá ótimo, seria só isso. Muito obrigada. A Valéria agora. Bom, gente, bom dia aí a todos e todas que estão aí nessa live. Eu só gostaria de falar a primeira coisa. Parabenizar a comissão, né, que ela fez um trabalho árduo, né, porque não é fácil fazer um trabalho desse. A gente que está no sindicato há muitos anos, a gente sabe como é que funciona as comissões, só é trabalho, nada de volta, né? A gente só trabalha, como diz a Renata, ficou até de cabelo branco, né? E eu não vou nem falar mais, Renata, porque eu já estou de cabelo branco ao quadrado. Mas, assim, parabenizar a comissão, a comissão continuar fazendo a cobrança em relação a esses 94 trabalhadores, que a gente sabia, né, que estão dentro da unidade hospitalar e que teríamos problemas em relação a isso, e que a gente sabia que os ambulatórios a gente não teria embate nenhum, né, por entender que atende ao público, né, e que estão direto lá e podem fazer as suas escalas, como a Patrícia falou, na parte da manhã, na parte da tarde, e a unidade hospitalar não é dessa forma, né? Inclusive pessoas que trabalham no serviço noturno, que são a maioria dos trabalhadores da RJU, né? Então a gente sabia que esses setores não seriam um embate muito grande, inclusive pela superintendência, né? Que é o nosso calo nessa flexibilização de jornada, querendo impedir que nossos trabalhadores façam a nossa jornada. Queria também dizer aqui, parabenizar ao sindicato, né, que puxou essa luta, juntamente com os trabalhadores que estavam na greve, indireto ou diretamente, né, porque foi eles que fizeram com que a gente conseguisse encaminhar com essa jornada flexibilizada, e dizer que eu espero que até o final deste ano, ou meada, a gente consiga fazer as nossas 30 horas legalmente pela lei, né? Porque, como o Renato falou, para não ficar a cada 2 anos, a gente ter de ficar fazendo avaliação, algumas pessoas perderem, porque a flexibilização não é do setor, a flexibilização é do indivíduo, até porque a portaria sai individual. É isso aí. Obrigado. Cida. Bom, deixa eu abrir aqui a tela. Bom dia a todos os presentes, né? O nosso trabalho foi um trabalho muito bem feito. Quero agradecer a Laila como presidente da comissão, Renato como secretária, né? A comissão é composta por 8 pessoas, tanto a Renata, como a Direne, como a Patrícia, todo mundo esteve assim, arduamente trabalhando.
Eu, até às 9 horas da noite, tinha vezes que eu entrava em contato com o reitor para poder pedir para que ele desse mais atividade ao processo, final de semana, né? Sempre que a gente tinha tempo, passava lá na ouvidoria para conversar. E o que eu quero dizer para vocês é que a comissão, ela trabalhou muito, e a gente queria que 100% conseguisse hoje. A gente gostaria muito que daqui a umas 2 horas, 3 horas, saísse as 400 e poucas portarias que seriam necessárias para atingir 100% do campo. Mas a gente sabe que trabalhar com política, a gente tem que ser persuasivo, tem que ir pelas beiradas, como diz a Renata, para que não haja conflito. O reitor tem mais 2 anos e meio para poder legislar juntamente com o superintendente, né? E com certeza vai querer a reeleição. E o que ele prometeu na campanha, eu andava com ele setor a setor, ele está cumprindo. Então, eu quero dizer para os 94, para que não fique triste, tá? Que nós vamos continuar trabalhando arduamente para que vocês consigam no prazo determinado, que é 1º de abril. Mesmo sendo dia de mentira, mas vai ocorrer. Outra coisa que eu quero dizer também, o sindicato, com a entidade, trabalhou junto desde o início, né? Quando a Patrícia participou de uma reunião do CUM e trouxe para a nossa reunião de diretoria, gente, o reitor quer que a gente faça a resolução em 2 meses. Um olhou um para o outro, você está louca, né? Eu estava de licença na época, tinha gente de férias dentro da diretoria, mas mesmo assim a gente abraçamos a loucura da Patrícia de Eustáquio, e em 2 meses nós conseguimos. Agradecer ao nosso querido Daniel, né, da direção da coordenação, que hoje não está mais conosco, foi presenteado por Deus por um cargo melhor, em outra instância. Então, assim, são pessoas que deram raiz, deram fomento para que a resolução fosse aprovada em 2 meses, para que em 1 mês a comissão trabalhasse esse plano de trabalho e em 5 dias o reitor avaliasse e aprovasse. Então, ontem eu fiquei quase 1h30 conversando com a servidora que chorou comigo, que se sentiu excluída. Quero dizer para todos os 94, nós não excluímos ninguém, nós não estamos do lado do reitor, nem do lado do superintendente, nós somos do lado da categoria. Se dá algo como comissionária, né, membro da comissão, se dá algo como dirigente sindical. Estamos do lado de vocês e vamos continuar com vocês. Agradecer a todos os presentes aqui nessa reunião, que vocês compartilhem com os colegas, cobre dos colegas que estejam presentes, porque nos grupos de WhatsApp, gente, eu recebo por dia mais de 20 mensagens, final de semana, à noite, de manhã. Aqui era para ter no mínimo 300 pessoas presentes nessa live. A Patrícia, a Renata, a Laila também recebe muitas mensagens de servidores, cobrando da gente como comissão. Por que não estão aqui hoje? Para ouvir corretamente as informações e passar corretamente e absorver o conteúdo corretamente. Porque saindo daqui, os 35 que estão aqui vão ter que multiplicar para 300. Então, assim, são 10 pessoas, 1 para 10. Então, fica ruído na comunicação, né? Mas, mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a Laila também, como dirigente, a Patrícia, como sindicato, nos ajudou, ao Eustáquio, eu já gostava dele, então agora estou amando muito mais, né? Porque desde que ele tomou posse, a cobrança em cima de mim foi muito grande, porque eu fui a única do hospital que saía com ele de setor em setor, e graças a Deus eu consegui cumprir o que nós prometemos. 30 horas para 80% agora, e se Deus quiser, daqui a 1 mês por 100%. Muito obrigada, gente. Tenham um bom dia. Renata e depois Esquita. O Esquita estava escrito primeiro. Pode falar, Esquita. Então, pode falar, Esquita. Olá, pessoal, bom dia. Ouvem aí, ok? Queria primeiro também parabenizar o trabalho. Mas eu abri minha câmera. Não, sua câmera está fechada. Uai. Vou tentar de novo. Ver se agora aparece. Está fechada. Não? Não, parece não, está fechada. Mas pode falar. Gente, é ruim que tem algumas pessoas que não te conhecem, né? Não vão te ver. Para mim está aparecendo aqui, parece que abriu. Olha só, gente, eu queria então primeiro parabenizar o trabalho da comissão, né? Pelo que foi relatado, a gente viu como que foi árduo esse trabalho. A gente sabe que isso é uma vitória histórica para o hospital. Quem tem já aí algum tempo de universidade
sabe o que foi a luta para conseguir lá em 2012 aquela greve, para conseguir a jornada. Depois, quando a gente teve aquele retrocesso por conta da auditoria da CGU lá em 2017, 2018, eu era do Conselho Universitário na época, lutei contra isso, e agora a gente conseguiu essa nova resolução, como o Cida falou, Daniel foi o relator, né, fez um trabalho muito bom, mas é muito importante destacar que não foi só o trabalho do Daniel, né, ele era alguém que nem fazia jornada, mas estudou muito o tema para poder fazer uma boa defesa do nosso interesse, mas isso também partiu da participação de Patrícia e de Renata lá no Conselho Universitário, dos nossos outros representantes, né? E essa resolução ela foi elaborada dentro da sala do sindicato, isso é uma coisa muito importante da gente dizer, né? Então, assim, a gente teve várias reuniões em que a gente discutiu, pegamos um modelo de outra universidade, então, às vezes, detalhes que estão aqui aparecendo, mas eles não aconteceram aleatoriamente, eles foram pensados porque a gente sabia da realidade da universidade. Por exemplo, essa resolução prevê que quando o chefe não manda o processo no prazo, a comissão pode tomar a iniciativa de fazer. Então, quer dizer, isso não foi aleatório, foi algo que a gente pensou porque a gente sabia que teriam chefias que não iam encaminhar porque eram contra. E foi justamente a realidade do hospital. Então, assim, é muito importante que a gente tenha bons representantes no conselho. Às vezes tem eleição para o conselho, que nem agora a gente reelegeu Patrícia e Renata e outros colegas, né? E as pessoas votam e tudo, vão falar, mas para que essas representações? Mas se a gente não tem boas representações, as resoluções depois vêm contra a gente. Então é muito importante a gente valorizar essa participação. Outra coisa é o próprio papel da comissão, né? A gente tem duas comissões, a comissão do hospital e a comissão CAMP. Eu estou na comissão CAMP agora por indicação do sindicato. Quando a gente foi pensar a resolução, a gente falou, a gente quer fazer eleição para essa comissão, porque a comissão anterior ela era indicada do reitor. E aí a gente ficou na dúvida se faria já imediatamente a eleição ou se mantinha a comissão anterior. A gente decidiu manter a comissão anterior por conta do hospital. Isso é uma coisa também importante de ser, né, Patrícia? Negociou lá com o Daniel e tal, para a gente tentar manter a comissão do hospital, porque a gente já tinha uma composição que interessava a categoria. Já a comissão CAMP, a gente está tendo dificuldade lá. Né? Nós estamos avançando, o CCHN, por exemplo, que é o meu centro, vai aumentar em 50% o número de trabalhadores com jornada, mas não quer dizer que o entendimento anterior ele ainda vigora na mente das pessoas. Né? Os chefes ainda pensam como a resolução anterior e até a própria comissão CAMP. Então é algo que nós vamos ter que mudar a cultura da universidade. Tá bem? Mas é muito importante a gente registrar esse momento. Né? A gente conseguiu mais de 200 trabalhadores, né, para agora no mês de março começar, e ainda tem gente para conseguir, né, aqui no hospital, mas também nos demais campi, e é muito importante dizer, os Sintufs, a comissão, os nossos conselheiros, não vão deixar ninguém para trás, então nós vamos continuar lutando para que todo mundo consiga a jornada flexibilizada, todos os setores que a gente conseguir justificar e montar o processo. E para terminar, é muito importante também registrar que a realidade da forma como está sendo construído a flexibilização hoje no hospital é diferente do que foi feito lá em 2012, 2013, tá? Porque 2012, 2013 foi uma canetada e deu para o hospital inteiro sem fazer um processo analisando setor por setor. Então, o trabalho que foi feito pela comissão aqui também tem esse mérito de fazer uma justificativa setor por setor, colocar a atividade de cada servidor, de fazer o cálculo e a justificativa de modo que, quando for ter uma auditoria, esteja muito mais protegido e tenha mais dificuldade da gente retroceder. Tá bem? Então, acho que é muito importante a gente valorizar o trabalho que foi realizado aí. Parabéns. E vamos seguir na luta, porque tem muita gente que a gente precisa trazer para a jornada agora. Só complementando o que o Skitter falou, eu levantei a mão, Renata também, foi muito importante você ter falado isso, o Skitter, que assim, a gente tentou, quando a gente recebeu lá com a promessa do reitor e a gente se debruçou para fazer uma nova resolução que fosse menos engessada, e como a Cida falou, eu trouxe esse desafio, né, para a direção e para as pessoas que estavam envolvidas, que tinha sido criada uma comissão, da gente fazer uma resolução em menos de 60 dias. E eu e Daniel, ele falava, Patrícia, a gente não consegue. Eu falei, Daniel, a gente vai conseguir fazer.
Então, assim, realmente o Daniel foi uma peça muito importante, todos os coordenadores, as pessoas que estavam na comissão, e a gente realmente colocou uma resolução que a gente sabia que a gente teria algumas dificuldades, principalmente no hospital, de se construir o plano, porque antes ficava a cargo da chefia, e a chefia não queria, e esse processo, esse plano, ele nem chegava na comissão, ele era engavetado quando ele simplesmente falava que não poderia, que o setor dele não poderia fazer. Então, assim, essas situações foram situações muito importantes da gente ter conseguido mudar. Outra coisa que a gente tirou também foi a cobrança de se fazer relatório, como se fala, não é relatório, você anotar a quantidade de procedimentos que você faria, aquilo era uma forma de avaliação que a gente tinha na anterior. A gente sempre enfatizava que o nosso trabalho é um trabalho muito técnico, às vezes o atendimento de um paciente demora muito mais, era mais qualitativo do que quantitativo. Eles queriam trabalhar com número e a gente, na área da saúde, a gente não trabalha com número, né? A gente atende um público maior, o entendimento que está dentro da nossa lei, né? Que o atendimento ao público não é só o atendimento externo, ele é atendimento interno. Então, a gente tentou fazer uma resolução que ela fosse mais inclusiva do que exclusiva, que a outra ela excluía uma grande parte da categoria. Então, assim, esse histórico que o Skitter trouxe é importante realmente para a gente saber das pessoas que a gente conseguiu, quando a gente fez essa comissão e se pensou em fazer uma nova eleição, e eu até tentei articular com o Daniel que a gente não passasse isso para frente, e a gente mantivesse as pessoas que a gente estava ali na comissão, que tinha sido escolhida a dedo, que era realmente para entender que a gente precisava dessas pessoas à frente dessa comissão nesse momento, que eram pessoas de embate, que eram pessoas que trabalhavam nos setores e tinham entendimento, principalmente do hospital. Eu sei que isso atrapalhou um pouco o pessoal do Scamp, que a gente tem uma comissão lá que tem um pouquinho de dificuldade, né, de entendimento do trabalho, e agora o Skita entrou na comissão, espero que ela consiga avançar e realmente a gente conseguir que dentro da outra comissão as pessoas dos outros campos também consigam a jornada. Mas, assim, isso é muito gratificante, sem dúvida, isso é uma luta da greve, isso é fato, a gente tem que colocar, a gente assinou esse acordo com o reitor lá, e a gente está conseguindo agora ter a vitória de ter essa jornada, mesmo que não seja para todos no mês de março, mas em abril, se Deus quiser, a gente vai tomar nosso porre, né, Renata? Que a gente acordou depois que todo mundo tiver flexibilizado. É isso. E agora, Renata. Gente, não vou me estender muito não, mas só para responder aqui, que surgiram algumas questões aqui no chat, perguntando a respeito de informações aqui. Então, a Gediane me pergunta aqui, para reforçar, quem foi contemplado nesse primeiro momento precisa aguardar as portarias nominais para começar a fazer as 30 horas, certo? Certo. É necessário que saiam as portarias para que a gente possa, né, implementar realmente iniciar a jornada. A gente entende, como eu falei para vocês, né, o prometido foi que isso sairia para a semana que vem, saindo as portarias, a gente já começaria a implementar as 30 horas. A Vanessa pergunta, essa portaria será enviada também para o servidor ou só para a chefia? As portarias, elas são nominais, elas vão sair para o servidor, então ela é enviada por servidor. Tá? Quem tem o e-mail funcional, isso vai, na hora que publica a portaria, isso já vai um alarme lá para o seu e-mail que foi publicada, né, uma portaria com um assunto de seu interesse. Aí você consegue acessar, abrir e tem lá a portaria. E também fica disponível no SouGov, depois que a portaria está publicada, agora a gente tem um íconezinho lá no SouGov, onde também ficam disponíveis as portarias. Então, as portarias, elas são nominais, elas são encaminhadas para os servidores, e vai ser necessário que a gente espere, né, aguarde a publicação da portaria para iniciar as 30 horas. Saindo a portaria, a gente pode fazer as cobranças, né, gente, de alteração de escala, de isso, de aquilo. Então, assim, a gente precisa de aguardar que as portarias saiam, tá? Endossando aqui, queria fazer um agradecimento ao sindicato, porque a gente também, né, teve um apoio muito grande do sindicato, nos forneceu espaço para que a gente pudesse fazer os trabalhos, apoio, cafezinho, ombro,
né, e tudo mais que a gente precisava para poder, nesse momento, fazer o nosso trabalho, realizar nosso trabalho, e endossar mais uma vez o que foi falado por Cida, por Patrícia e por Skitter. Gente, a gente não vai deixar ninguém para trás, tá? Nós estamos empenhados, e eu só vou sossegar depois que estiver todo mundo flexibilizado, vocês podem ter certeza, tá? O trabalho foi muito, mas a gente não terminou ainda, e assim, não se sintam excluídos, tá? A gente não fez escolha nominal por pessoa, por colega ou por afinidade, nada disso, né? A gente simplesmente está seguindo realmente os apontamentos que foram feitos pela gestão, e a gente já sabia que a gente ia ter dificuldades, tá? Então, assim, não é algo que a gente não esperava, a gente já esperava. Na verdade, eu acho que a gente conseguiu até além do que a gente esperava, porque eu achei que a gente ia ter mais problema, que a gente ia ter mais servidores impedidos para esse primeiro momento. Então, assim, por isso até a nossa surpresa, a gente ter conseguido colocar tanta gente, quase 80%, né, do número total, mas a gente não vai deixar ninguém para trás. Tá? Todas as pessoas vão ser contempladas e a gente vai continuar trabalhando. Então, eu espero que em abril, dia 1º de abril, como não como o Patrícia falou, a Cida falou, é dia da mentira, mas vai ser verdade. Eu espero que a gente esteja aqui fazendo uma outra live falando que os 94 foram contemplados, que a gente tem 100% do CAM flexibilizado. Tá bom, gente? Então, agradeço. Tem uma pessoa inscrita. Sandra, né? Tem uma pessoa inscrita. Sandra, pode falar. Eu quero desde já agradecer a comissão, a você, Patrícia, a Renata, a Laila, algumas pessoas que eu já conheço há muito tempo, porque isso é uma luta que a gente vem enfrentando há muito tempo aqui no CAM. E pessoas como chefias que vêm também falando que não íamos conseguir. Isso nós escutamos no setor. Vocês não vão conseguir, isso não vai dar em nada. Eram essas as palavras que nós escutávamos dos gestores dessas unidades. E desde já eu agradeço a vocês, a comissão, a Cida, às pessoas envolvidas no Conselho Universitário, porque se empenharam arduamente em todo o processo. Agradecer também ao reitor pela atitude, né, humana que ele teve, não só visitando os setores durante a campanha, mas também nos apoiando dessa forma, nessa flexibilização. Agradeço a todos vocês. Obrigada. Obrigada, Sandra. Mais alguém, gente? A gente pode encerrar. Inclusive, ontem a gente teve uma menção lá no Conselho, até esqueci de falar. Fala, é importante. No final da reunião do Conselho Universitário, a gente teve uma menção, o reitor fez uma menção com relação à flexibilização, né, parabenizou a comissão e confirmou mais uma vez, né, que a gente ainda está com o trabalho encaminhando, né, para o final, porque tem ainda, né, algumas pessoas que ficaram para trás. Então, foi mencionado ontem no Conselho Universitário também a questão da flexibilização do CAM. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu vou terminar minha fala aqui, mas eu acho que tem mais alguém que queria falar, né, Patrícia? Deixa eu ver aqui, não. Espera aí, só um pouquinho. E aí, gente, eu estou à disposição, tá? A gente tem pessoas da comissão em praticamente todos os setores, então qualquer dúvida, qualquer situação, podem nos procurar, né? Tem um monte de gente que tem os nossos contatos, então estamos à disposição para poder estar fazendo alguns esclarecimentos, né, caso precisem, e é isso aí. Não tem mais ninguém inscrito, não, Renata. Então, gente, vou me despedir. Feliz carnaval para todos vocês. Eu vou me inscrever. Quem Olha bem, Alcimar. Parabéns chegou a agora, todos. Alcimar? Estamos demais. Tô assistindo essa falação sua aí desde cedo. Eu tô com a boca seca já, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Tchau. Carnaval para todo mundo. Quem for dirigir, dirige com cuidado, hein? Não beba para dirigir. Quem for beber, não dirija, só beba. Beijo. A paz de Cristo a todos. Beijo. Tchau.